Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20. Se você achou, diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eles atravessaram o mar. Só para você ter uma ideia, na passagem anterior, Jesus, ele sai da região de Cafarnaum com seus discípulos e atravessa o mar da Galileia em direção à região conhecida como Decápolis, onde haviam 10 cidades, 10 povoados naquela região da outra margem do mar da Galileia, que era um grande lago. Então eles atravessaram o mar da Galileia, e foram para a região dos Gerazenos, também conhecidos como Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Nós estamos vendo aqui, irmãos, a história de um homem que precisava de ajuda. Ele precisava de ajuda e até então ele não havia recebido nenhuma ajuda das pessoas que moravam perto dele. Até o momento em que ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro Jesus ajuda esse homem. Esse homem recebe um tratamento digno. A insensibilidade das pessoas que o conheciam é algo assustador, a maneira como aquele homem era tratado. Diante de sua impotência e incapacidade, a sociedade daquela época não sabia o que fazer para ajudar aquele pobre infeliz. Nós podemos perceber alguns fatos marcantes nessa história do endemoniado gadareno, como é mais conhecida, e podemos destacar a maneira como esse homem foi tratado. Cabe lembrar que estamos numa pequena seção do Evangelho de Marcos, que
nos apresenta o poder miraculoso do governo de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. E nós chamamos essa sessão da coletânea dos milagres, porque ela vai falar sobre esses milagres, a manifestação do poder de Jesus. O primeiro milagre nós vimos na semana passada, na mensagem anterior, onde Jesus demonstra o seu poder sobre os elementos da natureza, quando ele acalma uma tempestade durante a travessia do mar, no mar da Galileia. E o próximo milagre que nós vamos ver vai revelar para nós o poder absoluto de Jesus sobre os espíritos malignos. No texto que nós lemos, você vai notar que esse homem gadareno, ele recebeu 3 tipos diferentes de tratamento. Um tratamento dado por Satanás, um tratamento dado pela sociedade da época e um tratamento dado por Jesus. E eu quero fazer a diferenciação desse tratamento com os irmãos para fazermos uma comparação e chegarmos à conclusão que o tratamento de Jesus é muito superior. Amém? O primeiro tratamento nós vemos na ordem da passagem, que é o tratamento dado por Satanás. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse homem, ele havia sido tragado por Satanás e suas hostes espirituais da maldade. A maneira como Marcos narra esse episódio nos mostra o que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa. Satanás pode dominar as pessoas por meio da possessão. O verso 2 diz que o homem estava possesso por um espírito maligno. Se você ver direitinho, no verso 9, Marcos traz mais informações e diz que não era somente um espírito maligno, mas se tratava de uma legião. A legião é um termo romano empregado, um termo militar do exército romano, onde havia 6.000 soldados. Nós não podemos afirmar que tinha 6.000 demônios possuindo aquele rapaz, aquele homem, mas uma coisa que podemos afirmar é que havia muitos demônios. E a possessão demoníaca, ela é uma espécie de ocupação da mente que ofusca e elimina a personalidade do indivíduo. A pessoa possuída, de certa forma, ela permite a manipulação de todas as suas faculdades sensoriais por parte de uma entidade espiritual do maligno que se apossa do seu corpo. A pessoa endemoniada fica fora de si, perdendo todo o controle sobre o seu corpo. Suas palavras e suas atitudes são controladas pelos espíritos malignos. A voz da pessoa pode ficar grave, estridente ou misturada. Eu não sei quantos irmãos já tiveram desprazer de ver um caso de possessão demoníaca, mas alguns traços batem com a descrição que Marcos faz aqui no Evangelho, no capítulo 5. A pessoa endemoniada, ela também pode apresentar uma força sobre-humana, descomunal. Marcos diz que aquele homem gadareno, ele quebrava as correntes, as pessoas tentavam prendê-lo, tentando contê-lo, e não conseguia, porque aquele homem, na manifestação demoníaca, ele quebrava as correntes, ele quebrava os ferros que prendiam os seus pés. A pessoa controlada por Satanás, ela se torna uma pessoa violenta. Ela não mostra aqui, Marcos não traz esse detalhe, mas quem já viu, percebe no semblante da pessoa um semblante de ódio,
de raiva, principalmente quando está presente servos do Senhor tentando orar, tentando expulsar aquela entidade do corpo de uma pessoa. Você percebe uma raiva muito grande contra você, contra Jesus, contra Deus. E a pessoa, ela se torna violenta. Parecia que aquele homem lá de Gadara, daquela região, era um animal selvagem, andando nu pelos sepulcros, pelas colinas, se ferindo com pedras. A pessoa, ela perde o amor próprio. E aquele homem, diz Marcos, que ele andava de dia e de noite gritando pelos lugares. Ninguém conseguia detê-lo. Marcos fala que homens tentavam prendê-lo, segurá-lo, mas sem sucesso. O estado da pessoa endemoniada fica cada vez mais degradante. Ela se envolve com tudo que é imundo, impuro e humilhante. Aquele homem era o retrato de um estado deprimente a que uma pessoa pode chegar quando está sob o domínio de Satanás. Uma pessoa perturbada. Esse foi o tratamento que Satanás deu para aquele homem. E ele ainda o faz com as pessoas, com aqueles que estão presos em seu reino de trevas. Eu poderia trazer algumas histórias para os irmãos de casos de possessão demoníaca que a gente ouve, as pessoas contando, alguns que a gente presenciou, mas o que Marcos registra e traz de informação para nós, irmãos, é suficiente para a gente entender o tratamento que Satanás dá para aquela pessoa que está sob o seu domínio. Um estado perturbador, um estado humilhante, e que a pessoa, ela não tem poder em si mesma para se livrar. O segundo tratamento que nós vemos nessa história é o tratamento que a sociedade da época deu para aquele homem. É evidente, irmãos, por causa do tratamento que Satanás deu àquele homem e o estado perturbador e violento em que ele se encontrava, é evidente que a sua convivência com as outras pessoas se tornara impossível devido a essa agressividade. E para tentar resolver a questão, as pessoas de sua cidade afastaram aquele homem do convívio social. E eu fico a pensar, irmãos, que as pessoas desistiram daquele homem. E eu me pergunto, será que os amigos e os familiares também desistiram dele? Nós temos em nossos dias pessoas que estão afastadas do convívio social. E isso, podemos elencar vários motivos. Podemos citar distúrbios nervosos, de nervos, melhor dizendo. Podemos falar da loucura, da demência, esquizofrenia, casos até de possessão demoníaca, pessoas tidas como loucas, doidas, pessoas que chegaram a um estado de embriaguez, deprimente, um estado de vício das drogas, que pode causar repugnância na gente que não experimentou essa vida. A pessoa chega num estado de mendigar, de não tomar banho, de perder o pudor, a decência. E a gente se afastar dessas pessoas, temendo que ela possa causar algum mal para nós, para nossos filhos, até para nossa moral.
E a gente, irmãos, acaba desistindo das pessoas, imitando ou seguindo o exemplo do que a sociedade daquela região, que as pessoas fizeram com esse homem. A sociedade representada pelas pessoas daquela cidade tentou acorrentar aquele homem, mas sem sucesso. Colocaram correntes em suas mãos e seus pés, mas nada pôde detê-lo. Para a sociedade em geral, é mais fácil isolar as pessoas problemáticas, deixá-las de lado. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para um homem endemoniado. O que fazemos, irmãos, para dar esperança e socorrer nós como sociedade, sem considerar nós como igreja, nós como sociedade? O que fazemos, irmãos, para dar esperança às pessoas, para cuidar das pessoas, para tratar das pessoas que estão em estado lastimável, deprimente? Aqui a gente não percebe isso. Nas cidades pequenas do interior, a gente não percebe essa degradação da pessoa a que possa chegar, mas nos grandes centros, nas grandes cidades, nós vemos pelos noticiários de pessoas de bairros que são conhecidos por aglomerar pessoas em estados deprimentes. A gente lembra das cracolândias espalhadas pelas grandes cidades, ruas, bairros que são conhecidas por causa dessa infelicidade em que as pessoas se encontram, pessoas se prostituindo, se vendendo para poder alimentar o vício. A gente conhece histórias de pessoas que vivem e viviam, graças a Deus foram salvas e libertas pelo Senhor, estão longe daquele lugar, e a pessoa entra num estado de decadência moral, espiritual e física. Eu fico lendo essa história, olhando para esse homem gadareno e olhando para as pessoas do nosso tempo, da nossa geração, nesses lugares, e presas nas trevas, e nós temos uma mensagem de esperança para elas, e fazemos quase nada para ajudá-las. A sociedade organizada, como se a política, as instituições sociais são incapazes de oferecer algo, de oferecer esperança, de oferecer cura para essas pessoas. E era o estado daquele homem. Qual o tratamento que a sociedade tem dado para esse tipo de pessoas hoje? Como cidadãos, nós precisamos estar atento à situação do próximo. Como cristãos, servos do Senhor, imitadores daquele que é cheio de compaixão, que olhava para uma pessoa necessitada e a compaixão aflorava. A gente precisa também aflorar essa compaixão e oferecer algum tipo de socorro para as pessoas que estão nessa situação. A sociedade não tem poder para resolver o problema do pecado, nem libertar as pessoas das garras de Satanás. Esse foi o tratamento que a sociedade deu para aquele homem, e ainda faz para as pessoas perturbadas pelo poder satânico. Somente o Evangelho transforma, irmãos. Somente Jesus pode libertar uma pessoa, irmãos. Não há esperança para o homem nem para a sociedade à parte de Cristo. E isso nos leva, irmãos, ao terceiro ponto,
ao terceiro tratamento que aquele homem recebeu, o tratamento dado por Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca 3 coisas que Jesus fez por este homem. Eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz, em primeiro lugar, que Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, verso 8, que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por meio da autoridade da palavra de Jesus, aquela legião de demônios bateu em retirada e deixou aquele homem livre. Em segundo lugar, Jesus devolveu a esse homem a dignidade da vida. Aquele que vivia perturbado, andando dia e noite gritando, sem descanso, agora estava sentado, quieto, aos pés de Jesus, aos pés do seu Salvador. Aquele que havia perdido o respeito próprio, o respeito pelos outros, ao andar nu pelos sepulcros, pelas ruas, agora estava vestido de forma decente, na companhia de outras pessoas. Jesus libertou aquele homem da escravidão das trevas, dos demônios. Jesus devolveu a esse homem a dignidade da vida, e Jesus também dá a esse homem uma gloriosa missão. Esse homem desejou acompanhar Jesus e seus discípulos na viagem de volta, mas o Senhor não o permitiu, pois o incumbiu de voltar para a sua família e lhes anunciar tudo quanto o Senhor havia feito por ele. Irmãos, que mudança, irmãos, que mudança! Antes aquele homem espalhava medo e temor e terror, agora ele anuncia as boas novas de salvação. Só Jesus pode fazer algo maravilhoso assim na vida de alguém. O poder miraculoso do governo de Deus revelado em Jesus, irmãos, é algo extraordinário. E não sei quanto a você, mas me faz cada dia mais me render diante do Senhor. Jesus mal havia desembarcado naquela região, naquela praia, o homem endemoniado veio encontrá-lo e teve sua vida transformada. Todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Ninguém fica do mesmo jeito depois de se encontrar com o Senhor. Se você ainda, membro da igreja, se você ainda, mesmo batizado, ainda vive preso nas garras de Satanás, ainda vive no pecado, eu preciso levantar um questionamento e te perguntar se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Porque aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17 diz, nova criatura é. Você pode dizer comigo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Ninguém fica do mesmo jeito depois de um encontro com Jesus. De endemoniado e mensageiro do pavor, Jesus transforma aquele homem num missionário e embaixador da vida e da esperança. Irmãos, isso também deve acontecer conosco. Precisamos falar para as pessoas daquilo que Jesus fez por nós. Precisamos anunciar às pessoas ao nosso redor, aquelas que convivem conosco, sobre o poder de Jesus ao nos salvar das trevas. Precisamos falar para as pessoas que Jesus perdoou os nossos pecados. Precisamos anunciar para as pessoas que convivem conosco, para os nossos familiares, para os nossos amigos, que Jesus dá a vida eterna. Irmãos, você não precisa
esperar a formação num seminário teológico. Você não precisa esperar 10 anos frequentando escola bíblica para anunciar aquilo que Jesus fez por você. Não é uma regra, irmãos, mas aquele homem foi instantaneamente transformado num missionário. Se você sabe que Jesus tem poder para salvar, como cantamos aqui, já é suficiente. Você tem informação suficiente para ajudar muitas pessoas. E nós somos chamados para isso. A missão dada àquele homem nos mostra que o testemunho daquilo que Jesus fez em nossa vida pode e deve começar em nossa própria casa. A nossa família deve ver, irmãos, a transformação que Deus realizou na nossa vida. Nossa família, irmãos, são os nossos primeiros discípulos. É o seu primeiro campo missionário, é a sua família. E você precisa anunciar a salvação na sua família. E essa salvação, irmãos, ela é meio que, entenda, não uma confirmação teológica, mas uma confirmação prática com a mudança da sua vida. Aquilo que você diz é confirmado com aquilo que você vive. Então eu e você precisamos viver na nossa casa como novas criaturas, redimidas e restauradas pelo Senhor. Eu termino essa mensagem, irmãos, curta e objetiva hoje, lembrando que na passagem anterior Jesus acalmou uma tempestade, e agora Ele acalma um homem atormentado. Em Jesus encontramos o poder de Deus para solucionar problemas extremos que estão acima das soluções humanas. O tratamento dado por Satanás é aprisionar, oprimir, escravizar e destruir. O tratamento dado pela sociedade é impotente, indiferente e incapaz. O tratamento dado por Jesus nos liberta, restaura e nos leva a cumprir uma missão. Se você tem passado por situações em que não visualiza soluções humanas, saiba que você não está sozinho. Jesus disse em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho mais. Você tem Jesus, e Ele lhe ajudará a passar por qualquer situação. Com Jesus, irmãos, podemos ter esperança para muitas situações complexas que enfrentamos em nossos dias. O tratamento dado por Jesus é libertador, é restaurador. O poder de Jesus é superior a todas as coisas. Confie no Senhor, Ele está contigo. Amém.